Olá, bem-vindos ao canal Uma Imagem Vale por Mil Palavras. O tema de hoje é Triângulo da Exposição. A arte fotográfica consiste em captar um momento, a fotografia, de forma a que essa imagem expresse o nosso ponto de vista. Esta seria uma definição possível. Porém, há muitas outras, assim como frases bem profundas de fotógrafos de renome usadas para condensar a arte fotográfica numa só frase. Porém, se a fotografia enquanto arte não tem muitas regras, ou até nenhumas, o mesmo não se pode dizer da fotografia enquanto técnica. Por isso é que existem inúmeros tutoriais e cursos de fotografia. No fundo, procuram ensinar ou explicar a parte técnica, pois essa é objetiva, concreta e fácil de transmitir. Uma dessas regras fundamentais de que vos quero falar e que creio ser a pedra basilar da técnica fotográfica é o triângulo da exposição. É frequente ouvirmos falar de que a fotografia é luz e de que sem ela não há fotografia porque não há capacidade de captar uma imagem identificável. Quer isto dizer que parte da técnica fotográfica se baseia na exposição, isto é, no período de tempo em que é necessário à película ou ao sensor ficar exposto à luz para registar essa imagem. Como são três as variáveis possíveis de manipular para regularmos essa exposição, utiliza-se o conceito do triângulo da exposição para identificar essas três variáveis e a relação entre elas. Portanto, em resumo, o triângulo da exposição representa o equilíbrio de três variáveis que temos à nossa disposição na câmara para atingir o ponto ótimo de exposição, ou seja, a quantidade de luz ideal para registar uma imagem de modo a que ela não tenha luz a mais, a chamada sobreexposição, ou que não tenha luz a menos, a chamada subexposição. Comecemos por abordar uma dessas variáveis, o obturador. Vou pegar aqui na câmara para ela me ajudar a explicar melhor. Nas câmaras analógicas, ou neste caso nesta câmara que apesar de moderna segue a linha das câmaras analógicas, eu tenho um botão físico no qual posso selecionar qual a velocidade do obturador. Isto é, quanto tempo é que a superfície que registra a imagem, que pode ser a película ou, neste caso, o sensor, vai ficar a receber luz. Ao selecionar, por exemplo, meio segundo, quer dizer que o obturador, que atua como uma cortina, vai abrir durante meio segundo, fechando em seguida. Durante esse meio segundo, o sensor esteve a receber luz e a registar a imagem respectiva. Isto quer dizer que se eu selecionasse 1/4 de segundo, que é a medida a seguir na escala, o obturador iria ficar aberto metade do tempo anterior, logo deixando entrar menos luz. E assim sucessivamente até valores que podem ir até a 8.000 avos de segundo. Estes valores dependem um pouco dos equipamentos. Para equipamentos mais de gamas superiores, as velocidades normalmente são mais altas do que aqueles de gamas inferiores. No entanto, os valores que as gamas mais baixas dispõem são normalmente suficientes para a maioria das situações. Não querendo complicar, mas só para que esta informação esteja atualizada, as câmaras da tecnologia mirrorless, que é utilizada em todas as câmaras da recente geração, podem ter um obturador mecânico, o tal que atua como uma cortina, e um obturador eletrónico. O obturador eletrónico é o que temos nos equipamentos muito pequenos, onde o espaço ou o custo de miniaturização para colocar um mecânico não tornava possível. É o caso dos smartphones ou dos tablets, onde a câmara dispõe apenas de um obturador eletrónico. Definido o primeiro lado do triângulo, temos o outro lado, que é ocupado pela variável abertura, que é regulada pelo diafragma ou também chamado de íris, porque a sua construção física visa imitar o que a íris do nosso olho faz, que é abrir ou fechar para controlar a entrada de luz. Então será fácil de perceber que quanto maior for a abertura, mais luz entra e quanto menor for, menos luz entra. Só que neste caso, essa variável não se encontra no corpo da câmara, mas sim na objetiva, e assim vou pegar numa objetiva para conseguir também explicar melhor. Apesar de todas as objetivas terem um diafragma, nem todas deixam regular o seu valor diretamente no seu corpo, ou não mostram o respectivo número no anel do diafragma. Isso acontece nas lentes antigas ou em algumas marcas, como esta, que fabrica objetivas com uma linha clássica, onde tem um anel de abertura e a indicação do seu respectivo valor. A regra universal é que, quanto menor o número que apresenta, melhor será a objetiva. E em lentes da mesma distância focal, portanto diretamente comparáveis, a que apresente menor número será a melhor. Nesta objetiva concreta eu tenho um diafragma máximo de 16, que é todo fechado, e em oposição, todo aberto, tenho um número mínimo de 1.2, o que é bastante luminoso.
Coloco agora a objetiva na câmara e passo assim a poder controlar as duas variáveis, a abertura e o diafragma, agora com a câmara já completa. Chegamos assim à terceira e última variável, o ISO. O ISO foi um padrão criado inicialmente para definir a sensibilidade de um filme à luz, tendo o termo migrado para o digital, passando a representar o ganho de luz eletrónico atribuído ao sensor. Traduzindo por miúdos, significa o montante de amplificação do sinal luminoso que o sensor atribui à imagem. Quanto menor, menos sensível à luz, e quanto maior, mais sensível à luz estará o sensor, o que é necessário para situações pouco luminosas. Nesta câmara tenho também um botão físico para definir o valor do ISO a aplicar no sensor, variando os valores base de 200 até 12.800, o valor mais alto apresentado. O triângulo da exposição representa assim os três principais pilares para obter uma fotografia com a exposição ideal, que são a abertura, o obturador e o ISO. É da combinação destas três variáveis que a câmara vai controlar a entrada de luz ideal para registar uma imagem bem exposta. Geralmente, uma fotografia sem excesso de luz nas partes mais luminosas, nem zonas excessivamente escuras na região das sombras. Agora que conhecemos estas três variáveis, como é que define qual o valor para cada uma delas e qual a relação de equilíbrio entre elas? Ou seja, em que medida é que uma variável influencia ou afeta as outras? É aqui que chegamos àquele momento em que poderia dizer: por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não! Mas como isso já não seria original e não o posso fazer, tenho que me contentar em recomendar que vejam o próximo tutorial. Como usar com sucesso o triângulo da exposição. Questões ou sugestões adicionais, coloquem nos comentários do canal e subscrevam para estar a par das novidades.